Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 100 da minha série, O Despertar da Noiva, com o tema Texto de Maldição descoberto em amuleto antigo. A descoberta veio em forma de um pequeno amuleto de chumbo quadrado com uma antiga inscrição hebraica, que é mais antiga do que as inscrições hebraicas anteriormente conhecidas do Antigo Israel, e isso causou um eco internacional. Os Associates for Biblical Research anunciaram a descoberta mais significativa na arqueologia bíblica nos últimos anos. O amuleto de maldição veio à tona em dezembro de 2019, quando o arqueólogo Dr. Scott Stripling, diretor do Instituto de Estudos Arqueológicos do Seminário Bíblico de Katy, no Texas, encarregou sua equipe de vasculhar cuidadosamente os destroços deixados anteriormente pela escavação do professor Adam Sertal em 1982-1987, no Monte Ebal. O Monte Ebal, com 938 metros de altura, está localizado ao noroeste de Siquém, ao norte do desfiladeiro que leva ao oeste de Siquém e no lado sul, que está o Monte Garizim. É, portanto, um ponto central em Samária, onde uma estrada este-oeste e a estrada principal se cruzam em Siquém, o que representa uma importante ligação norte-sul. A esta altura, ou entre as duas montanhas Ebal e Garizim, se encontrava não só a antiga Siquém, mas também a fundação romana de Neápolis, da qual deriva Nablus, o nome árabe do lugar. Esta zona era o centro dos samaritanos. As duas montanhas de Garizim e Ebal desempenham um papel importante na narrativa de Israel sobre sua história inicial. A inscrição no amuleto de chumbo escavado diz: Maldito, maldito, amaldiçoado pelo Deus Yahvé, tu morrerás, maldito, maldito, certamente morrerás, amaldiçoado por Yahvé, maldito, maldito, maldito. A leitura dessas letras foi muito intensa e difícil. Segundo Van der Veen, mas todos os dias descobrimos novas letras e palavras muito antigas escritas. O script é composto por 40 letras e a letra Aleph aparece 11 vezes no mesmo. Yahvé aparece 2 vezes, diz o relatório. Lembramos que Yeshua diz de si mesmo que ele é o Aleph e o Taf. Curiosamente, o Aleph aparece 11 vezes no escrito. O número 10 marca a perfeição da ordem divina. Ao acrescentar 1 ao 10, chegamos à abolição da ordem divina. O caminho Horebe a Carnes Barneia, Deuteronômio 1:2, para a fronteira da terra prometida, foi de 11 dias. Se Israel tivesse obedecido a Elohim, eles poderiam ter entrado na terra prometida já no 12º dia, depois de deixar o Monte da Revelação. E quando Aleph aparece 11 vezes neste amuleto de maldição, mostra que aquele que se desvia dos ensinamentos de Elohim está sob uma maldição. Galil reconheceu imediatamente a estrutura da fórmula dos escritos. A partir da simetria, descobri que tinha sido escrito como um paralelismo quiástico, disse Galil. Eu posso explicar a estruturação do quiasmo a vocês. Um quiasmo significa que o início e o fim se repetem. A segunda declaração no início com a penúltima declaração no fim. Por exemplo, Abba. Agora pegando o exemplo do texto de maldição. A. Maldito, maldito, maldito. B. Amaldiçoado pelo Deus Yahvé. C. Tu morrerás. D. Maldito. D. Maldito. C. Certamente morrerás. B. Amaldiçoado por Yahvé. A. Maldito, maldito, maldito.
O coração desta estrutura quiástica, situada no centro, é: tu morrerás, maldito, maldito, certamente morrerás. Esta declaração não nos lembra de outra declaração central das Escrituras? Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis 2:17. Aqui temos a declaração central: tu morrerás. E a palavra maldição entra em jogo? Sim. Então Yahvé determinou à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Gênesis 3:17-18. Aqui temos a mesma situação que no Monte Ebal, que foi nomeado como um lugar onde as maldições foram ditas. Quando o Eterno, teu Elohim, te houver trazido para a terra em que estás entrando, a fim de tomardes posse dela, tereis de proclamar a bênção no Monte Garizim e a maldição no Monte Ebal. Deuteronômio 11:29. O Monte Ebal também é mencionado no livro de Josué. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Elohim de Israel, conforme Moisés, servo de Yahvé, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, Lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali, Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé, de um lado e do outro da Arca da Aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal, tudo em conformidade com o que Moisés, servo de Yahvé, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, lei, a bênção e a maldição, segundo o que estava registrado no livro da Torá, lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Josué 8:30-35. O Monte Ebal era o Monte das Maldições e o Monte Gerizim era o Monte das Bênçãos. Me lembro muito bem de várias viagens que fizemos com companheiros crentes até a Samária para essas duas montanhas. Acho importante que o arqueólogo evangélico Scott Stripling tenha anunciado essa descoberta ao público mundial. Normalmente, nada disso é ensinado nos círculos evangélicos sobre bênçãos e maldições. A descoberta foi apresentada pela primeira vez ao público mundial em uma coletiva de imprensa e não numa publicação especializada à comunidade científica, e isso é algo muito incomum. É como se Yahvé, através desta descoberta, recordasse ao mundo inteiro que existem maldições. É anunciado para o público mundial: maldito, 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 amaldiçoado pelo Deus Yahvé, tu morrerás, maldito, maldito, certamente morrerás, amaldiçoado por Yahvé, maldito, maldito, maldito. A mídia, que rotulou essa descoberta como algo grandioso,
abordou em quais circunstâncias alguém é amaldiçoado e o que é o oposto disso. Eu não li nada sobre isso nas notas da imprensa. E a mensagem deste amuleto de maldição é assustadora. A maldição da mão de Elohim é tão real quanto a bênção. Então, Josué construiu no Monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Elohim de Israel, conforme Moisés, servo de Yahvé, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, Lei de Moisés, um altar de pedras brutas não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Josué 8, 30, 31. Josué lembrou ao povo de Elohim da verdade e reafirmou o que Moisés disse sobre bênçãos e maldições. Se fielmente obedeceres à palavra de Yahvé, teu Elohim, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Elohim, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Elohim, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Deuteronômio 28, 1, 3. E também, contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé, teu Elohim, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28, 15. Se alguém ouve as instruções de Yahvé e as obedece, as bênçãos o seguirão. E se não ouve os mandamentos e ordenanças de Yahvé, ele entra no reino da maldição. Em outras palavras, ele está deixando a zona de proteção da aliança. E é mais do que assustador o quão longe o mundo e também os meios crentes se afastaram das instruções de Yahvé. O amuleto da maldição deve falar conosco em voz alta. Maldito, maldito, amaldiçoado pelo Deus Yahvé, tu morrerás. Maldito, maldito, certamente morrerás. Amaldiçoado por Yahvé, maldito, maldito, maldito. Essa é uma mensagem poderosa de Yahvé nos tempos de juízo que já começaram. É mais do que a hora de voltar atrás e arrepender-se. E o arrependimento, techuvá, significa voltar às ordenanças do reino e guardar suas instruções. Sejam todos ricamente abençoados.